Olá, boa tarde. Essa é a primeira live do canal. Resolvi empregar esse canal do Instagram para algo útil e, tendo em vista que eu trabalho com regularização de imóveis, resolvi publicar material sobre esse assunto. Na live de hoje, eu trouxe uma pessoa que trabalha no mercado imobiliário. Quando a gente fala de imóveis, existe uma série de profissionais que atuam nessa área de trabalho. Né? Nós temos corretores, nós temos construtoras, engenheiros, arquitetos, advogados. Existe o papel importante dos cartórios, né? Tanto os cartórios de registros de imóveis quanto os cartórios de notas. Então eu entendo que para entender de imóveis a gente tem que fazer um trabalho conjunto. Tá? A pessoa que eu convidei para participar dessa live hoje chama-se Daniela e ela já está online. Deixa eu ver se eu consigo incluí-la aqui na live. Vamos ver. Daniela, se tiver... Opa! Tudo bom, Daniela? Boa tarde, Rodolfo, tudo bom? Tudo bem. Primeiro, agradecer por você ter aceito o convite, né? E eu acho que é um convite importante para enriquecer o conteúdo do canal. Eu falo muito sobre regularização de imóveis, mas quando a gente fala de imóveis, existe uma infinidade de assuntos, não é só regularização, né? Tem a questão da compra e venda, tem a questão do mercado, tem a questão da prevenção, de você evitar futuramente ações judiciais. Tem muito assunto. E aí, com a Daniela, a gente já conversou sobre essa live de hoje e nós definimos alguns tópicos. E ela falou, olha, Rodolfo, é muito assunto, não dá para falar numa live só. A gente vai ter que dividir isso aí. Então, ela vai falar de alguns tópicos hoje e numa live futura a gente vai abordar outros temas. Mas eu queria, Daniela, que você se apresentasse, que você contasse para quem estiver assistindo qual é a sua experiência com o mercado de imóveis, o que você já fez, né? Conta para a gente um pouco do seu trabalho, por favor. Tá joia, Rodolfo. Primeiro, boa tarde, né, para quem está aí na live. Eu comecei no mercado imobiliário em 2012, foram 8 anos, um pouquinho mais de 8 anos, né, no mercado. E aí eu fui gerente comercial, depois eu virei coordenadora comercial, isso no estado do Rio, aí fui transferida para o estado do Espírito Santo, onde eu fui coordenadora no Espírito Santo e também depois virei gerente de trade marketing. No começo desse ano, eu fui para um outro desafio, né, que é o desafio de ser mãe. Então, por enquanto, eu estou nesse desafio de ser mãe. Mas... Que não é menos difícil, né, do que trabalhar com dois grandes desafios. Isso aí, estou sentindo. Mas ao longo desse tempo, foram 8 anos, um pouquinho mais de 8 anos, né, de trabalho, então deu para assim, pegar bastante experiência no mercado imobiliário. Daniela, como a gente já conversou, eu tinha estabelecido alguns tópicos, né? Eu estou com eles aqui na tela. Eu queria falar sobre... Bom, eu estava querendo falar sobre estratégias de venda, né? Como que as incorporadoras criam as suas estratégias, o processo de negociação com os clientes, a questão contratual. Aí você me falou assim, olha, Rodolfo, é muita coisa. Né? Então, vamos delimitar. Eu queria saber assim, você quer falar do que hoje? O que você acha que seria interessante a gente abordar no dia de hoje? Olha, é tanta coisa, Rodolfo, que assim, a gente podia falar um pouquinho sobre as diferenças, né? Questão de contrato, tipo de financiamento, né? Assim, então, você vai aí falando também, né? Acho que o canal Não, quer tudo escutar, bem. mas... Então, o tema da live de hoje, a gente vai falar de contrato. Né? Você procura uma incorporadora, você vai conversar com um corretor de imóveis, e aí quando você vai fechar um negócio, você tem que assinar um contrato. Né? Isso. E esse contrato tem uma série de características, né? E muitas vezes
que não são bem entendidos pelo comprador, pelo cliente, né? Às vezes tem muitos termos técnicos que são de difícil compreensão. Então, o tema de hoje é o contrato na compra de um imóvel. E, Daniela, por onde você acha que a gente deveria começar? Qual que seria o primeiro tópico desse tema? Então, para a gente entender do contrato, a gente primeiro precisa entender quais são os tipos de financiamento, né? O que você está assinando, né? Então, assim, eu trabalhei numa grande construtora incorporadora e lá existiam alguns tipos de compra. Então, a gente tinha a compra à vista, que aí é um contrato diferente. À vista mesmo, assim, a pessoa paga tudo no ato. Ou você tem o contrato no prazo de obra, e aí a gente está falando de imóvel na planta. A gente tem o contrato do imóvel pronto. A gente tem o contrato financiado, que também é diferente. Então, assim, são modelos de contratos diferentes, né? Então, o contrato, por exemplo, à vista, é um contrato super simples. A pessoa, para poder comprar à vista, ela tem que entregar a identidade, um comprovante de residência para colocar no contrato, né? A certidão de nascimento, ou se for casado, casamento, enfim, uma certidão. E só. Então, assim, é um contrato super simples, né? Só abrindo um parêntese aqui, a gente não vai falar de contrato hoje sob o ponto de vista do direito. Sim. Então, trouxemos aqui uma pessoa do mercado para falar sobre o ponto de vista comercial da coisa. Tá. Então, a Daniela está falando do contrato à vista, e eu imagino que seja um contrato mais simples, porque o comprador não precisa apresentar garantias, né, não precisa comprovar renda. Se ele tem os valores suficientes para a aquisição do imóvel, isso torna tudo mais simples, né, Daniela? Exatamente. Então, assim, quer dizer, não tem muita burocracia, né? Você compra ali, ele pode ser tanto na planta quanto pronto, é da mesma forma, né? Assim, você tem um valor fixo ali e pronto, é isso. Quando a gente fala em contrato no prazo de obra, quando é um imóvel em construção, a gente tem que se atentar só, assim, como dica, né? As correções que prezam, né, assim, que tem no contrato, né? Então, por exemplo, as parcelas vão ser fixas, vai ser só durante o prazo de obra, vai passar um pouquinho do prazo de obra, como é que vai ser a correção desse contrato, né? Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção aí, quem está comprando. E os contratos, assim, o contrato financiado também tem essa questão das correções, né? Então, e durante a obra, normalmente é um tipo de correção, depois da obra, após entrega das chaves, é outro tipo de correção. Então, uma coisa muito importante é ver qual que é essa correção, entender se, assim, porque tem coisa que não depende da gente, né? Tipo, IPCA, INCC, quer dizer, isso aí depende do mercado. Mas pegar a média histórica dos últimos meses, entender assim, mais ou menos quanto que vai ser, para fazer realmente um planejamento e não assim, ser pego de surpresa, né, por uma correção e não conseguir, né, honrar com essas parcelas. Tá, então vamos esclarecer aqui. A correção, os índices de correção serão aplicados para atualizar os valores das parcelas. Né? Isso. E então, Daniela, nos contratos em que há financiamento, né, normalmente quais são os índices de correção que a incorporadora se utiliza? Então, isso daí depende de cada construtora, cada incorporadora, né? Então, mas o mais comum é o INCC durante a obra, porque, né, ele vê, na verdade, o custo, né, como é que está a construção, né, o custo de obra, então ele vai o valor vai sendo atualizado por ele. Mas, assim, isso daí depende de cada construtora, cada incorporadora. Tá, então, durante a obra eu queria que você repetisse o nome do índice. INCC, é isso? Depende, né, depende de cada construtora e incorporadora, mas geralmente é corrigido pelo INCC. INCC. INCC.
Aí, esse índice de correção ele é empregado durante a realização das obras. E após a realização das obras, é um outro índice que vai incidir sobre o contrato. Pode ser que sim, pode ser que não. Aí depende de cada empresa mesmo, né? E assim, o normal é que essas parcelas sejam corrigidas, né? Durante a obra e depois. Mas eu já vi casos de incorporadoras que zeraram a correção. Então, assim, isso aí depende de cada empresa. Mas é uma coisa importante de ver no contrato, porque cada contrato reza uma coisa diferente, né? Então, assim, quer dizer, eu já vi muito cliente assinando contrato sem ler. Que é bem normal, e é uma coisa que a gente tem que prestar atenção para tudo que tem ali no contrato vai ser feito. Então, se ele fala que vai ter uma correção, então vai ter a correção. E você tem que se programar para conseguir honrar essas parcelas, né? Então, assim, e aí minha dica pega a média histórica dos últimos 12 meses, vê mais ou menos como é que está essa correção. Tem contrato que corrige só as parcelas, assim, as parcelas que ficaram para a incorporadora. Tem contrato, e aí, assim, tem dois tipos, né? Tem duas modalidades bancárias aí que a gente está falando. Quando é imóvel na planta, você pode ter tanto bancário quanto associativo. Né? O bancário, que também serve para imóvel pronto, você consegue financiar esse apartamento, essa casa, enfim, esse imóvel, depois que ele está pronto, né? Depois que tem o aviso, que é verbado e tudo. E o associativo, você consegue o financiamento durante a fase de construção. Então, quando você tem esse financiamento associativo, quer dizer, o seu imóvel ainda não está pronto, você faz o financiamento e esse valor já é repassado para a construtora incorporadora. Então, os seus juros, ele vai incidir, se no seu contrato, assim, tiver que você vai ter correção de juros, né, nas suas parcelas. Essas parcelas, elas vão ser corrigidas só no que ficar para a construtora incorporadora. Né? Então, e normalmente é só a entrada, né, nesse caso do associativo. Entendeu? Então, sim. Então... Daniela, tem muita diferença no valor final. Né? Porque você falou, muitos clientes não leem o contrato. Ou porque querem fechar logo o negócio, né? E eu já vi isso acontecer, as pessoas ficam ansiosas para realizar a compra. Isso. E os corretores para realizar a venda. Isso. Aí, e aí não tomam os cuidados, querem assinar logo o contrato, né? Isso. Fazer esse negócio. Mas tem muita diferença de um tipo de contrato para o outro em termos de valores finais? Tem. O bancário, normalmente o bancário, como você só vai assinar com o banco quando o seu imóvel estiver pronto, ele vai pegar o valor do imóvel e vai corrigindo até o seu financiamento. Então, se o seu financiamento for daqui 12 meses, ele vai ter o valor do imóvel total corrigido até 12 meses. Ou mais, né? Dependendo do seu financiamento. Quando você assina durante a obra e você... então, na hora que você assina durante a obra, o seu saldo ele é congelado. Então, por ser congelado, você tem... Quer dizer, se você comprou um imóvel de 100 mil e você assinou com o banco um imóvel de 100 mil, na hora que você assinou com o banco, esse valor ele é congelado. O que normalmente tem correção? São as parcelas que ficaram de entrada. Então, você pegou o imóvel... Normalmente a entrada é 20%. Você pegou um imóvel de 100 mil, 20%, 20 mil, você vai ter correção em cima dos 20 mil e não dos 100 mil. Então, é uma vantagem aí para você assinar durante a obra. Assim, quando você tem um imóvel, em obra e você tem um imóvel pronto, cada um tem suas vantagens e desvantagens, né? Então, qual que é a vantagem do imóvel na obra? Porque, geralmente, o valor dele é mais baixo do que o imóvel pronto, né? Porque você está fazendo um investimento ali, né? Então, você pode escolher as melhores unidades que assim, tem disponíveis. Quando o imóvel está pronto, normalmente é aquela unidade. Você tem que escolher se vai comprar ou não, né? No imóvel na planta, você escolhe a melhor unidade, você escolhe
enfim, né, assim, Você você tem uma pode... capacidade, você tem uma flexibilidade maior, né, para escolher a unidade, de repente para negociar, porque tem um Isso, empreendimento em curso ali, né, isso, e a construtora tem que financiar aquele empreendimento, né, isso. então ela deve ter uma pressa em juntar recursos para aplicar naquela obra, né? Isso. Então, e assim, você também, quando você compra em obra, geralmente a sua entrada, ela também é mais facilitada. Você está comprando na obra. Uhum, Então, você consegue aí financiamento da sua entrada, não financiamento bancário, né? Porque lembra que normalmente, né, você dá de entrada 20% do imóvel e 80% você financia. Esses 20%, se você está falando de um imóvel de 100 mil, por exemplo, 20 mil para dar à vista, assim, você tem que fazer um planejamento, né? E uhum, geralmente, né, assim, tem que dar à vista, né? Quando você tem imóveis na planta, e ainda mais de grandes incorporadoras e tudo, eles flexibilizam isso muito. Então, eu já uhum. vi, assim, eu trabalhava muito com entrada em 60 vezes. Quer dizer, a pessoa tinha esses 20% para dividir em 5 anos. Mas eu já vi incorporadora, assim, já ouvi falar, né, de incorporadoras que dividiam isso em quase 8 anos, né, em 85 vezes, Uhum. entendeu? Porque estavam na planta, sabe? Então, claro que tem uma regrinha, assim, você tem que dar um pouquinho antes, né, você tem que dar um maior valor durante a obra, e depois que a obra ficar pronta, você tem um valor reduzido, mas de qualquer forma, você não precisa dar à vista, né? Então, Uhum. o que é muita vantagem quando você compra na planta. Só que a desvantagem é que você faz um investimento ali para, sei lá, 24, 36 meses para você receber suas Uhum. chaves. Quando você compra um imóvel pronto, você compra, daqui 2, 3 meses você está dentro do seu imóvel, né? Então, e aí por isso você É, o paga um imóvel, pouquinho mais caro também. o imóvel pronto você já pode dar a destinação que você quer para ele, né? Ou morar, ou Isso, alugar, ou revender, né? isso. É, e Daniela, em relação ao imóvel que está na planta, quando o cliente quer fechar um negócio, o que dá para ele negociar com a construtora ou incorporadora? Quais são os elementos daquele contrato que ele consegue negociar para, sei lá, de repente diminuir o valor de uma parcela, né? Enfim, o que dá para o cliente fazer? Então, o que eu tenho percebido, assim, que o mercado ele é bem flexível em relação a não a valores, mas em tipo de negociação, né? Então você consegue Uhum, negociar muito bem quantidade de entradas, valor da entrada, do ato, você consegue negociar bem as intermediárias. Então, uhum, você normalmente a pessoa que tem carteira assinada, ela consegue ali, ela tem um 13º, tem umas férias. Então ela consegue um valor maior, por exemplo, em dezembro, em janeiro, não sei, né? Assim, uhum, juntando. Então, as incorporadoras normalmente conseguem colocar umas intermediárias para essas datas, para você conseguir dar um aporte maior, e aí você diminui esse uhum, saldo, né, devedor. Então, eu tenho visto assim que dá para negociar, né? Elas estão flexíveis quando é na obra, assim, são mais flexíveis. Depois de pronto é um pouco mais difícil, porque a obra já está pronta, né? Assim, você já pegou as suas chaves ali, então, O assim, número de unidades também é menor, né? Quando a obra está exatamente. pronta. Você não, né? E aí, digamos assim, se a oferta é menor, né? Então a margem que a incorporadora vai te dar para negociar vai ser menor também. Isso, exatamente. Né? Isso. Então, e assim, uma coisa, então, para prestar atenção, né, no contrato, é questão de os prazos, prazo até de entrega da obra, é o prazo os índices que vão ser corrigidos, se vai ter correção, se vai ser uma correção antes da entrega das chaves e depois da entrega das chaves, se, Uhum, enfim, se as questões das intermediárias. Ah, e uma coisa muito importante, se as intermediárias, elas são juntos com as mensais. Por quê? uhum, Pode ser que em dezembro, por exemplo, você receba o seu 13º, né? E aí você tenha lá uma parcela de... Normalmente sua mensal é R$ 300 ou R$ 500. E em dezembro você fala, não, eu vou querer dar R$ 1.000, o dobro. E só que daí você tem que ver se é R$ 1.000 mais os 500. Entendeu? Então, assim, se é uhum, intermediário, porque você tem que realmente fazer um planejamento
para que isso não fique puxado, né, né, financeiramente aí Tá. Aí eu queria voltar num ponto que você ressaltou no início da conversa, que é o seguinte. Você falou assim, os clientes não leem o contrato. Uhum. Eles não leem. Geralmente não. A grande maioria não lê. Pois é. E aí, o que eu estou percebendo? Você está falando de uma série de elementos do contrato que podem ser negociados, por exemplo, a entrada, as intermediárias, né? Mas como o cliente não leu o contrato, e ele não conhece o contrato, e ele não sabe o que dá para negociar, normalmente ele não negocia, e provavelmente o negócio vai ser fechado tendo em vista os benefícios da incorporadora, sem respeitar a capacidade financeira do cliente, ou a capacidade de planejamento dele. Então, acontece muito, mas e aí que tá, você ter assim, um corretor, né, um gerente de vendas, né, você ter o contato com o gerente de vendas é muito importante na hora da negociação, na hora da venda mesmo, e você ter, assim, tá com um profissional sério, né? Então, porque o corretor sério, ele vai ser um ganha-ganha, né? Tanto para a incorporadora quanto para o cliente. Então, é importante, assim, você perceber se o corretor está te passando todas as informações, você sentar com o gerente de vendas e, né, assim, e conversar com ele, perguntar, olha, mas me explica aqui direitinho o que eu estou assinando, o que eu tô comprando. Não o apartamento, mas como, né? Então, qual é o financiamento, o tipo de financiamento, quer dizer, meu financiamento também está garantido? Porque pode ser que seu financiamento não esteja garantido, né? Então, o que isso significa? O que é um financiamento garantido? Tem empresas, tem incorporadoras que elas, para você poder fechar um negócio, assinar o contrato, o seu financiamento tem que estar aprovado. E são essas que são associativas, né? Ou o imóvel estando pronto, aí tá fácil. Mas durante a obra, se você faz o financiamento e der tudo ok, você assina o contrato. Agora tem empresas que não. Que você assina o contrato e lá ali 3 meses, ou quando a obra ficar pronta, você assina o financiamento. E pode ser que dali 3 meses seu perfil financeiro tenha mudado, porque é muito comum, assim, você pegou um empréstimo, ou você teve uma redução, um aumento de salário, ou você pegou férias, tudo isso altera seu perfil financeiro, né? Então, pode ser que 3 meses é muito tempo, né? Porque normalmente, assim, né, a gente muda o perfil financeiro por aí. Então, pode ser que o seu financiamento, ele seja diferente ou ele seja negado. Você compra um apartamento, uma casa, e daqui 12 meses você vai fazer o financiamento, você está com um perfil totalmente diferente, né? Então, digamos que seja negado o financiamento para uma pessoa que teve o seu perfil econômico-financeiro alterado. Tá. E você já fez a compra, né? Aí você já fechou o negócio, né? Quais são as consequências disso? Então, na verdade, assim, as consequências, elas dependem do contrato que você está assinando, né? Então, e no contrato fala se você vai receber, sei lá, 70%, 80% do contrato, se vão ser só deduzidas as taxas administrativas, ou se você vai perder a entrada toda, depende do seu contrato. Mas, assim, o que eu tenho visto, né? O financiamento é bancário, então a gente está falando aí de financiamento né, de um apartamento pronto, uma casa pronta, e você tenta fazer o financiamento e ele é negado. Ele é negado, ou você conseguiu menos financiamento do que você queria, né? Assim, você tem como ir no banco ou falar mesmo com a pessoa que te vendeu, né? Pedir ajuda para ela, porque às vezes é negado num banco, mas no outro banco, outra instituição financeira, você consegue uma melhor negociação. Então, assim, ser negado de tudo é até difícil, mas se for, aí você tem que ver o que rege no contrato, né? Mas o interessante, assim, meu financiamento foi negado, vou entrar em desespero? Não. Sabe? Você procura outras instituições, conversa com o corretor, conversa com o gerente de vendas
e vai atrás de uma melhor negociação. É porque cada instituição analisa, digamos assim, tem uma análise da capacidade financeira do cliente diferente, né? Cada Isso, instituição tem o seu próprio cálculo, né? A sua análise de risco, né? Emprestar para aquela pessoa, né? isso. Então, Agora, são mas critérios deixa eu ver, diferentes. mas deixa eu ver se eu entendi. Quando o contrato ele prevê que a pessoa vai assinar o financiamento, né, após a construção, quando o cliente assina o contrato, ele já dá uma entrada, né? Normalmente, E aí o financiamento ele se inicia após a finalização da obra, né? E aí, isso. essa entrada, o contrato vai dizer que, se caso a pessoa não consiga o financiamento, o que vai acontecer com ela, né? Isso. Mas normalmente tem um tempo também, tem um prazo, assim. Depois que a obra for concluída, você tem, sei lá, 6 meses para conseguir o financiamento. Então, não sei, depende do contrato, como eu disse, mas você consegue ali procurar uma saída, né? Você consegue procurar outra instituição ou, enfim, rescindir o contrato. Se você quiser muito imóvel, a rescisão do contrato em último caso, é só se você não conseguir mesmo, né? Daniela, quais são os equívocos mais comuns cometidos pelos clientes? Olha, nesse caso, por exemplo, que a gente está falando de financiamento bancário, né, que você assina o financiamento depois da obra, se tiver correção, normalmente você tem que pagar a correção à vista na hora da entrega das chaves. Então, um dos equívocos, assim, né, que eu tenho percebido nesses anos de mercado imobiliário o cliente ele não se planeja para as taxas, não se planeja para esse aporte, né, antes de receber as chaves. Tem também, a gente tem algumas taxas, tanto no associativo quanto no bancário, né, que tem que ser pago. Então, se você se você não tem o financiamento, por exemplo, pelo aquele programa do governo, né, Minha Casa, Casa Verde e Amarela, então você faz um financiamento por SBPE, que é o normal, assim, você tem que pagar uma taxa por esse financiamento na hora que você assina com o banco. Então, as pessoas elas têm que se planejar para isso, sabe? Então, assim, o que eu vejo mais mais são clientes que não se planejaram financeiramente. Então, quando você vai comprar um imóvel, você tem que colocar na ponta do lápis ali certinho o que você vai gastar, saber que no começo você paga um pouquinho mais, mas normalmente essas parcelas elas vão ali sendo assim, elas vão reduzindo com o tempo. Então, mas para você tomar a decisão de comprar um imóvel, no começo, assim, você tem que se planejar e saber que você vai dar um pouquinho mais, né, para poder ter realmente esse imóvel. Primeiro entender o que você tem que pagar, né? Isso você vai saber lendo o contrato. Isso. E se você tiver sorte de ser atendido por um corretor, né, que seja transparente com você, né, que te dê todas as informações, que te explique tudo isso, porque não é uma coisa simples, né, principalmente para uma pessoa que nunca pegou um financiamento na vida, nunca assinou um contrato de compra de imóvel, né, saber o que você tem que pagar e aí incluir isso na sua vida financeira. Isso vai trazer um... E uma dica também é procurar corretor que tem Cresce. Porque o corretor que tem... Assim, para ser corretor precisa ter Cresce, né? Mas, mas tem profissionais aí no mercado que ainda não tem. E quando você tem o Cresce, você tem que... Para você tirar, você tem que fazer um curso, você tem que estudar, você tem que ter, assim, saber algumas informações ali. Então, é importante. Na hora que você estiver na negociação, estiver com o corretor, pede. Ou fala, olha, você me informa seu Cresce? Né, que é o registro, né, dele, profissional dele. Então, o registro dele é um conselho, né, de classe. Exatamente. Então, assim, um profissional habilitado que passou por um preparo, né, que passou, né, fez os cursos até atingir a qualificação necessária para atuar no mercado. Né? Isso. Então, uma dica assim importante é pedir o Cresce aí desse profissional, né? E que geralmente a pessoa que tem um conhecimento, geralmente assim, todo mundo tem que ter, né? Mas quando você pede tudo, você tem ali o Cresce, você sabe que a pessoa ela tem um conhecimento para poder estar te atendendo. E não ter pressa, né, Daniela? Não ter pressa para fechar o negócio.
Então, aí você pegou num detalhe assim, eu sou da área comercial, né? Então, quando você fala não ter pressa, eu até dou uma arrepiada aqui. Porque você, às vezes, tem uma negociação, assim, uma promoção relâmpago, que vai ser só esse final de semana. Então, você fica, né, meio balanceado, porque tem algumas promoções que são só naquela data. E se você não compra nesse final de semana, outra pessoa vai lá, aproveita e compra aquela unidade que você quer. Então, assim, pressa... não é que não ter pressa, você tem que aproveitar as oportunidades e tem que ter segurança no que você está fazendo. Para ter segurança, você precisa estar bem assessorado por profissionais que te dê essa segurança, que te dê essas informações. E muito importante é você ler antes de assinar, né? Porque, como eu disse, assim, pela minha experiência, muita gente assina sem ler. Ah, mas são 500 páginas. É assim, tem que ler. Mas né? quantas páginas em média tem um contrato desse? Você falou 500 páginas, aí as pessoas vão Não, tô achar que são brincando. 500 páginas. Não, tô brincando. Quantas páginas em média tem um contrato? É porque são várias cópias, né? Assim, mas não é muita página, não. Se for, sei lá, umas 30 páginas, mas tem que ler, sabe? Pega o contrato, leva para casa, lê, né? Ou se tiver advogado, melhor, né? Que entrega para o advogado para ler. Porque você precisa saber exatamente o que você está comprando, né? E como você está comprando. Não é o que, né? Porque o que você sabe que é um imóvel ali, mas né? Outra coisa também muito importante, o memorial descritivo que tem no contrato, né? Que são todos os itens que vão ter no seu, né? no seu imóvel. E assim, eu já vi várias pessoas voltando falando, olha, mas me venderam um imóvel com tal coisa. Aí eu falava, ué, mas e o memorial descritivo? Deixa eu ver. O memorial descritivo não tinha tal coisa, então não tem, entendeu? Então, você está falando uma coisa importante aí, porque às vezes na negociação, não é que o corretor está agindo de má fé, porque às vezes a pessoa entendeu errado mesmo, isso acontece. Olha, eu vou te falar. E aí tem assim, no memorial descritivo a descrição exata do imóvel, e ali a pessoa vai saber exatamente o que ela está adquirindo de fato. É até difícil falar que é má fé, porque geralmente, assim, os casos que eu peguei foram pessoas que realmente não sabiam, né? Ou que entenderam de forma assim, eu entendi que no imóvel tinha isso, entendeu? Porque, então, são mal entendidos, né? A gente fala que comunicação aí é uma arte, né? Então, pode ser que tenha coisas assim atravessadas, né? Então, é importante pegar o memorial descritivo na hora também de assinar o contrato, ou antes, né? Porque o memorial descritivo, você consegue ver antes de assinar, antes de você entender o que você está comprando, né? Convenção de condomínio, se já tiver disponível, você também já pega, né? Para entender o que vai ter no seu condomínio, se for um condomínio. Então, e são coisas que a convenção de condomínio é grande, né? Então, assim, tem que ter, né? Mas é mais para... E geralmente é padrão, mas mais para entender assim, tem alguma coisa muito diferente ali do que eu estou acostumado, né? A vaga de estacionamento, né? Vaga de garagem. Tá ali falando que eu tenho a vaga e que ela é demarcada, ou que ela não é demarcada, que ela é rotativa. Então, são coisas que você tem que saber antes de estar comprando aí, adquirindo seu imóvel, né? Daniela, você falou, eu queria retomar o assunto do memorial descritivo, porque tem o recebimento do imóvel. Sim. Né? E é um momento importante, e a pessoa vai atestar se o que ela está recebendo foi o que ela comprou ou não. Isso. Né? Quais os cuidados que o cliente tem que tomar no recebimento do imóvel? Para imóvel na planta, quando você recebe memorial descritivo, antes da entrega, eles te convocam para você fazer uma vistoria no seu imóvel e ver se ele está de acordo com o seu contrato. Nessa vistoria, é interessante você levar o memorial descritivo e ver realmente, olha, aqui está falando que a torneira, por exemplo, é cromada. A torneira está cromada? São vendo assim, os detalhes. O piso é tal. Realmente o piso que está ali no contrato foi o que foi instalado. Tá falando aqui que, por exemplo, o chuveiro é a gás, então tem a instalação, sabe? Assim, são os detalhezinhos. No memorial descritivo tem tudo. É interessante você levar e você ir ticando tudo também quando você for fazer a vistoria. Se tiver alguma coisa divergente dali, porque ali é o que está no contrato, né? Então, se tiver alguma coisa diferente dali,
não assina né, que você fez a vistoria, né? Quer dizer, que a vistoria é quando está tudo ok. Não assina e pede para poder verificarem aquilo dali. Geralmente são detalhezinhos, assim, tem um piso que está trincado, porque em obra acontece isso, né? Uhum. Então, mas aí consertam ali e você depois é chamado de novo para poder fazer a vistoria e, né, depois da vistoria, quando vier certinho as chaves, você vai receber aquele imóvel que você vistoriou e que está tudo ok. Aquilo que não estiver de acordo com o memorial descritivo, eu notifico, né, a incorporadora, eles vão corrigir, isso. Depois o cliente vai voltar lá, se tiver tudo ok, ele recebe o imóvel, senão corrige-se de novo, né? Isso, e é interessante assim, ver, né, ver se são os materiais, ver se aquilo ali que foi vendido, porque quando você compra na planta, assim, pode ser que você compre e só tenha o terreno ali, né? Não tenha nada construído. Então, ver se realmente aquilo dali condiz, né? Geralmente condiz. Então... Daniela, eu queria falar também da venda do ágio. A pessoa fecha o contrato, vai financiar o imóvel e por algum motivo, de repente ela percebe que não vai dar conta de pagar, ou vai mudar de cidade, aquele imóvel não interessa mais para ela. Enfim, tem como, digamos assim, passar esse imóvel para frente para alguém que possa assumir essa dívida e, digamos assim, e cumprir as obrigações que foram contratadas? Rodolfo, eu nunca trabalhei com venda de ágio, para ser assim, bem sincera, né? Quando eu estou acostumada a trabalhar assim, a pessoa não deu conta de pagar por algum motivo, vai mudar de cidade, não fez o financiamento bancário, não fez o financiamento, né? E aí ela desiste, e aí, assim, esse apartamento, nessa casa, eles voltam para a incorporadora. Mas, assim, então eu nunca trabalhei com isso, com a venda do ágio, né? Mas eu sei, assim, que para uma incorporadora, né, você desistir do imóvel, quer dizer, ela vai ter o trabalho de você vender, né, vai ter o trabalho de convencer outra pessoa, de ter uma negociação com outra pessoa. Então, eu sei que para a empresa isso não é bom. Então, a empresa tenta fazer uma negociação, fazer uma coisa ali para que você continue com aquela unidade, né? E geralmente as negociações são boas. Então, é assim, não deu, né? Para aquelas parcelas ficaram muito apertadas. Tenta negociar aí para poder redividir, sabe? Para colocar umas intermediárias, entendeu? Para né, melhorar então, existe a possibilidade de renegociação do contrato, e isso, pelo que você me falou, é interessante também para a incorporadora, né? Que você renegocie e continue pagando do que receber imóvel e ter que passar para um outro cliente. Assim, quando você compra um imóvel, você tem, quer dizer, você colocou toda aquela expectativa, né, de comprar um imóvel, você quer receber esse imóvel. Então, para uma construtora, uma incorporadora, ela receber esse imóvel de novo, nunca é bom, né? Você tem que vender de novo, além do que ter a frustração desse cliente, né, que teve que devolver, né, o cliente não vai ficar satisfeito. Então, né, você também tem que lidar com a insatisfação do cliente, que isso é importante, né? Então, nunca é bom, né? Então, o bom mesmo é o cliente comprou e ele ficou com aquele imóvel. Daniela, eu queria também falar assim, sobre linhas gerais do programa Casa Verde Amarela. Isso. Não sei nem se está certo o nome do programa. Mas que você desse, assim, linhas gerais desse programa, os benefícios que ele traz, as facilidades que ele traz para o adquirente. O que você poderia dizer, assim, sem precisar se aprofundar muito no tema, mas explicar por que seria vantajoso isso para algumas pessoas? Então, esse programa, né, Casa Verde e Amarela, ele é um programa habitacional do governo, que ele possibilita o financiamento, você ter o seu imóvel, né, por uma taxa de juros bem menor do que seria do SBPE. E você tem algumas vantagens, por exemplo, você tem um subsídio, né, que é um desconto aí, que, né, o governo está dando um dinheiro para você poder estar comprando, estar adquirindo aí seu imóvel. Assim, só tem vantagem, né? Só que você tem que cumprir alguns critérios para poder fazer parte desse programa. Então,
você tem que ter uma renda, né, compatível com o programa. Rodolfo, eu não vou lembrar aqui qual que é o teto da renda, mas assim, né, realmente eu não lembro aqui o teto, mas... Mas a gente sabe que o programa visa facilitar a aquisição do primeiro imóvel, né? Isso. Então, não deve... assim, não é uma renda muito alta, tipo, a pessoa que ganha, a renda familiar que a gente fala, né? Não é a renda só da pessoa. Então, a pessoa, ela é solteira, então é a renda dela. A pessoa é casada, tem união estável, é juntada, é a renda da família. Então, tem que considerar aí todos os membros. E você também pode compor renda. Então, eu quero compor renda com uma amiga minha, comprar um apartamento com ela, eu posso fazer, sabe? Então, só que aí, quais são os critérios? A gente não pode passar da renda estipulada pelo governo. A gente não pode ter outro imóvel, não pode ter tido, né, outro imóvel. Não pode ter participado do programa, já ter recebido esse benefício do governo. E tem que comprovar que mora na cidade do programa ou trabalha. Então, quer dizer, eu não posso comprar um imóvel na praia e para poder passar veraneio, né, pelo programa. Não, porque esse não é o objetivo. O objetivo é realmente para moradia, né, e diminuir aí o déficit habitacional aí do país, né? Ajudar as pessoas. Viu? Tá, Daniela, bom, existe um trabalho dentro da advocacia que a gente chama de advocacia preventiva, né, que a gente faz um trabalho de assessoria, né, a um cliente para que lá na frente ele evite uma judicialização, né? E a judicialização, ela é quase sempre indesejada, porque o processo é demorado, ele é caro, tem um risco do processo, por mais que você entenda que tem a razão numa causa, não necessariamente vai vencer aquela causa. Então, assim, você, com essa experiência, né, comercial que você tem, quais seriam os principais conselhos, né, para resumir, os principais conselhos que você daria para uma pessoa para ela conseguir fechar um contrato e honrar esse contrato até o fim? Assim, o meu conselho estuda esse contrato. Se você não entendeu o contrato, por exemplo, você pode estar assessorado por um advogado que é excelente, né? Porque os termos ali, tem alguns termos jurídicos que realmente causam dúvida. Ou pergunta para o corretor, mas você tem que ter certeza, assim, o corretor tem que te passar certeza do que ele está te falando ali, para o gerente de vendas. Você tem que entender quais são as correções que esse contrato vai ter, se ele vai ter correção. Quais são os prazos do contrato? Então, assim, você está fazendo financiamento bancário já? Você já está assinando com o financiamento com o banco na hora que você está assinando o contrato de compra e venda ou não? Ou você vai assinar o financiamento depois? Você vai assinar o financiamento depois? Quanto tempo depois? Esse contrato, se você não conseguir o financiamento, ele vai ser rescindido? Quanto que você vai perder? Né? Você tem que tomar alguns cuidados, então tem que ler o contrato. Outra coisa também, em relação às taxas, né? Então, você compra um apartamento ou uma casa na planta e você faz o financiamento com o banco, você tem juros para poder pagar, porque você está fazendo financiamento durante a obra, né? Que a gente fala até dos juros de obra. Então, você tem que entender esses juros, tem que entender, ter assim, mais ou menos o quanto que vai ser, porque os juros dependem também dos índices, né? Que eles variam. Mas você vai ter que entender quanto que tem, que você vai ter que ali ter planejamento por mês, né, para poder pagar. Então, assim, meu conselho principal faça um bom planejamento financeiro para que você consiga, né, honrar aí com esse projeto, né, de adquirir aí um imóvel, né, e dar tudo certo. E leia o contrato, né? Se planeje para poder pagar o ITBI também e o registro, né, de imóveis, que daí depende de cada cidade, né? Porque você tem que ter o imóvel. Depois que você faz o financiamento bancário, esse imóvel ele tem que ficar no seu nome. Né? Que isso daí é uma garantia sua que o imóvel é seu. Quer dizer, você fez o financiamento, você pagou e tudo, o imóvel é seu. Então,
você tem que dar um jeito, tem que registrar esse contrato. E você também tem que ter um valor destinado a isso, né? Então, tem que se planejar. Outra coisa legal assim que eu vejo nas incorporadoras é que elas facilitam esse pagamento desse ITBI registro. Então, assim, eu já vi incorporadora pagando o ITBI, né, e o registro e parcelando para a pessoa em 10 vezes, né? Coisa que a pessoa teria que, se fosse no cartório, ela teria que pagar à vista, entendeu? Então, só deixar claro que o ITBI é o imposto de transmissão, né? Quando você compra um imóvel, você tem que pagar o imposto, é um imposto municipal. Aqui no Distrito Federal é de 3% sobre o valor do bem. E o registro é o registro do título no cartório de imóveis, para você, na matrícula do imóvel, ter o seu nome lá, constando você como proprietário. Isso, que é muito importante, né? Assim, E quando você compra imóvel pronto, meu conselho você também tem que verificar qual a condição desse imóvel que está nesse imóvel no cartório. Então, esse imóvel está regular, ele está no nome realmente da pessoa que está vendendo, isso é muito importante. Né? Isso aí é um problemão na advocacia. Porque quando você vai comprar um imóvel pronto, primeiro, você tem que ter acesso a certidões. Sim. Né? Certidão de matrícula e ônus. E o cartório, normalmente, na hora de fazer escritura pública, ele não cobra, ele só cobra os documentos mínimos, que são as certidões de matrícula e ônus, e os documentos pessoais, né, dos negociantes, e o comprovante de pagamento do imposto. Só que essa documentação ela não é suficiente para dar a segurança jurídica necessária da transação. Então, por exemplo, se o vendedor estiver defraudando seus credores, o comprador ele pode perder o imóvel lá na frente. Então, o comprador tem que ver se tem que ver se tem execução na justiça contra o vendedor, se ele tem dívidas protestadas. Então, você tem que meio que revirar a vida do vendedor para saber se aquela compra é realmente segura. Né? E a grande maioria das pessoas não faz isso e não sabe como fazer. Na verdade, nem sabe o que tem que fazer, né? E outra, você tem que saber se tem imposto em relação àquele imóvel que não foi comunicado para você, pelo vendedor. Né? Você tem que saber se tem taxas de condomínio em atraso, porque essas taxas vão acompanhar o imóvel. Né? Então, tem uma série de cuidados que você tem que tomar na hora de adquirir um imóvel já pronto. Sim. Assim, adquirir imóvel pronto tem uma série de vantagens e desvantagens também, né? Então, igual na planta, né? Então, você tem que pesar aí quais são qual que é o seu objetivo, né? O que você está planejando, o que você está visando aí, né? O imóvel na planta você consegue talvez uma negociação melhor, mas o imóvel pronto você já consegue mudar, mas aí você tem que ter essa segurança também jurídica, né, no imóvel pronto. Então, é importante. Daniela, assim, para finalizar, primeiro agradecer o convite, porque é muita informação. Eu acho que não dá para entender tudo assim de primeira. Então, seria interessante a gente ver a possibilidade de marcar outras lives para falar da questão contratual. Eu queria falar também futuramente sobre as estratégias de venda e negociação das incorporadoras, como que o cliente pode lidar com tudo isso, porque ele não conhece, é uma coisa realmente de bastidor. Mas eu queria fazer uma última pergunta, e só para fechar, tem alguma coisa que eu deveria ter perguntado para você e não perguntei? Olha, Rodolfo, você me pegou. Eu acho que a gente falou, assim, deu uma pincelada, né, em tudo aqui. Mas se eu lembrar de alguma coisa, a gente deixa para a próxima live, né? Aí eu queria dar uma sugestão para quem estiver nos assistindo, que se tiver alguma dúvida, que nos mande essa dúvida, porque se for uma questão jurídica, eu vou tentar responder. E se for uma questão comercial, aí a Daniela, né, a gente sabe que ela é mãe, que não tem muito tempo, mas a Daniela, se ela puder, ela vai responder também, né? A gente vai tentar não deixar as pessoas com dúvidas pendentes aí. Com certeza. Estamos aqui à disposição. Daniela, então eu agradeço mais uma vez. Obrigado, tá?
sucesso na maternidade e sucesso quando você retornar a esse mercado, que é um mercado, digamos assim, complexo, né? Poucas pessoas sabem atuar nele, é um mercado cheio de minúcias, né? Então, agradeço, tá, essa conversa e as recomendações que você passou para a gente. Obrigada eu, Rodolfo, e precisando, a gente está aqui para fazer mais lives, discutir mais esse assunto. Eu adoro, né, falar sobre isso, então, mas realmente tem muita coisa, né? Se deixar, eu falo aqui o dia inteiro. Então, realmente a gente precisa direitinho. Tá, então, Daniela, então a gente se encontra depois para uma nova live, né? E, inclusive, quem estiver assistindo pode sugerir temas também que não são tratados aqui, né? Que a gente pode abordar esses temas futuramente. Isso aí. Então tá bom, Daniela. Obrigado, até breve. Obrigada, Rodolfo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.